Alô, alô, seguidor do meu canal, seguidor do Biologia. Estamos aqui para mais uma correção de exercícios. Se você não teve acesso aos exercícios ainda, clica no link abaixo, baixa os exercícios e tenta fazer. Depois você vem assistir a correção. Agora, se você já veio pelo link do exercício, vem comigo que a gente já vai trabalhar então a primeira questão. Então aqui ele está sugerindo o seguinte: o exercício sugere um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, correto, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, né, com um macho duplo recessivo. Tá ali a nossa fêmea duplo heterozigota. A gente só não sabe se ela é cis ou se ela é trans, certo? A partir do momento que ela cruza então com um macho duplo recessivo, tá ali o macho duplo recessivo, resultou em 40% Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, 40% Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, 10% Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho e 10% Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Quero registrar rapidão com vocês que toda vez que ocorrer um cruzamento em linkagem genético, exercício de linkagem genético, em geral esse cruzamento vai ser com duplo recessivo. Nós já falamos isso em outra aula, pega o card aí em cima que você volta e assiste a outra aula, tudo bem? Então veja bem aqui agora, isso é o que nós temos de resultado. Como é que eu vou saber se essa fêmea que o exercício se refere é cis ou é trans? Gente, é relativamente fácil. Dá uma olhadinha no macho ali, ó. O macho, ele só pode contribuir com azinho e com bezinho. Então, todos esses azinhos e bezinhos ali da descendência, pelo menos um veio do macho. Se eu fizer a retirada de um par recessivo de cada descendente, o que vai sobrar? Vai sobrar os gametas gerados pela fêmea. Então olha que legal aqui, ó, a gente já sabe, a fêmea é cis, o arranjo dela é cis. Consequentemente, nós teremos aqui os gametas recombinantes. Se eu somo 10% do Azão Bezinho e 10% do Azinho Bezão, eu chegarei ao valor de 20%. E sabemos também que pela lei de Morgan, a taxa de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os genes. E o que eu chego então de resultado? Que os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 unidades de recombinação. Chamando atenção ali para a afirmativa D, por que ela não pode ser a correta? Já que deu Azão Bezão e Azinho Bezinho. É porque aqui, gente, veio escrito trans e esse arranjo é cis. Beleza, então vamos agora para o próximo exercício. Chegamos então no segundo exercício, já destruímos um, só nos resta destruir o outro. Vamos lá, moçada! Aqui eu tenho então um exercício em que envolve célula germinativa sofrendo meiose. Não se esqueça que quando eu tenho meiose, eu tenho uma célula diploide gerando 4 células haploides. Então isso pode trazer um pouquinho de confusão para nós, mas vamos agora tirar essa dúvida de uma vez por todas. O exercício sugere então que nós consideremos duas características determinadas por dois diferentes pares de genes, situados em um mesmo par de cromossomo autossomo, Azão Bezão barra Azinho Bezinho, portanto um arranjo cis. Suponha que 200 células germinativas entrem em meiose e que 30% dessas células apresentem permutação, somente 30%. O número de gametas recombinantes que se espera encontrar ao final do processo é... Qual é o raciocínio para desenvolvermos isso aqui agora? O próprio exercício já disse que somente 30% das células vão sofrer recombinação. Eu começo então com 70% que não vai sofrer. Dá uma olhadinha nisso aqui. 70% de 200 é igual a 140 células. Essas 140 células, cada uma gerando 4, vão gerar então 560 células. Moçada, isso aqui não sofreu permutação. Portanto, você divide aí ao meio, 280 Azão Bezão, 280 Azinho Bezinho. Por que esse resultado, Kanashiro? Porque se não sofreu permutação, aqui estão os gametas parentais. Agora eu vou trabalhar com os 30% restante. 200 células vezes 30% igual a 60 células. Da mesma forma que o primeiro grupo, esse grupo também vai gerar
4 células cada uma, resultando, portanto, 240 células descendentes. E essas células descendentes agora sofrerão permutação, e essa permutação vai resultar em 60 células azão-bezão, 60 células azinho-bezinho, 60 células azão-bezinho e 60 células azinho-bezão. E quais são? Nesse caso, os gametas recombinantes é o azão-bezinho e o azinho-bezão, que somados resultam em 120 células. Tá aí. Então o grande cuidado é fazer esse cálculo das células que não sofrem permutação separado das demais. Neste primeiro caso, eu divido por 2 o resultado e aqui eu vou dividir por 4, porque a permutação, nesse caso, configura-se uma segregação independente. Vamos para a terceira. Chegamos na terceira. Depois que terminar essa, só falta 2, então nós estamos quase na metade do caminho. Então veja bem o que nós temos aqui. O enunciado diz que no milho, o fenótipo grão colorido, isão, é dominante sobre o grão incolor, izinho. E o grão liso, errão, é dominante sobre o grão rugoso, errinho. Os 2 pares de genes estão em linkage. Notem que o enunciado já diz que está em linkage. Plantas de semente colorida lisa foram cruzadas com plantas de sementes incolores rugosas. A F1, toda de sementes coloridas e lisas, foi retrocruzada com plantas de semente incolor e rugosa. Lembra que eu falei? Olha aí as 2 características recessivas aparecendo em um cruzamento. E qual foi o resultado desse cruzamento, então, do retrocruzamento de F1 com esse material? 285 plantas com semente colorida lisa, 10 plantas com semente colorida rugosa, 297 plantas com sementes incolores rugosas e 8 plantas com sementes incolores lisas. A taxa de crossing over é... Veja bem agora, gente, tá? Parece ser complicado esse exercício, mas não é. Lembra de uma regrinha do linkage? Os gametas parentais vão ocorrer em maior quantidade, ou seja, os fenótipos parentais também. E, dessa maneira, o que ocorrer em menor quantidade são dos gametas recombinantes. Então dá uma olhadinha aqui, vamos somar tudo isso aqui, ó. 285 plantas, mais 297, mais 8, mais 10. Então eu terei ao todo 600 plantas. Como eu disse a vocês, os números maiores, os fenótipos que ocorrerem em maior quantidade são gametas parentais. Então os recombinantes são os demais, os que ocorrem em menor quantidade. Então a gente vai somá-los aqui. 10 mais 8, 18. 18 sobre 600. E eu chego ao valor de 0,03, que se eu multiplico por 100, eu chego a 3%. Notem que 18 indivíduos é a somatória dos 2 resultados, portanto 3% já é o meu resultado. Eu não preciso dividir 1,5 para cada um aqui, porque eu somei os 2 fenótipos. Tudo bem? Então é só isso. Mas eu acho que esse enunciado dá pra gente explorar um pouquinho mais ele. Então fica comigo até o final, que no final a gente vai trabalhar melhor. Vamos descobrir se essa planta está em arranjo cis, se está em arranjo trans. Vamos explorar um pouco mais esse enunciado. Não vai embora, fica até o final. E a quinta e última questão é sobre mapas cromossômicos. O raciocínio para a resolução desse tipo de questão é olhar qual é a taxa de recombinação. Lembrando que pela lei de Morgan, a taxa de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os genes. Portanto, se eu tenho entre A e B 45% de taxa de recombinação, a distância entre eles vai ser de 45 unidades de recombinação ou ainda unidades Morgan. Algumas questões vão trazer para vocês com o nome de morganídeos. Ok, vocês se deparam com uma situação igual a essa, né? Qual a sequência mais provável dos genes A, B, C, D?
e E localizados no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação: AAC 7%, CAE 22%, BID 29%, AB 45%, BE 16% e CD 9%. O objetivo dessa questão é posicionar esses genes na sequência correta. Atenção, moçada, muito cuidado, porque existe uma tendência a nós colocarmos em ordem alfabética. E essa é a pegadinha da questão. Uma sugestão que eu vou lhes dar é: comece sempre pelos genes mais distantes. Então, quem que eu tenho aqui mais distante? A e B. A gente desenha então o nosso cromossomo aqui e vamos colocar o A nessa ponta, o B na outra ponta. Marca aí para nós 45 unidades Morgan, 45 unidades de recombinação ou ainda 45 morganídeos. O próximo referencial seria o segundo maior, nesse caso 29%, e teremos então a distância entre B e D. Coloca o D aqui e marca ali 29, que é a distância entre eles. Qual seria o próximo então? Já marca aí o que a gente já colocou no cromossomo. Temos agora o E. Por que a gente vai para o E? Porque ele também está relacionado com o B. Porque teríamos o 22%, mas no 22% nós não teremos aí nenhum referencial, nem a letra C foi encontrada, nem o gene C foi encontrado e nem o gene E. Olha que bacana, agora eu pego o E e o B, que tem um referencial, e marco os 16% deles. Tá lá, tira essa distância também. Eu coloco agora um gene relacionado ao gene A, que é o C, e teremos aí a distância de 7 unidades Morgan. Tira mais esse, coloco agora a distância entre C e D e por último C e E. É claro que em algumas situações a gente vai precisar fazer por tentativa e erro, mas começando pelo maior a gente já tem uma possível limitação do tamanho do cromossomo. Então nesse caso a ordem correta seria A, C, D, E e B, portanto, letra E. E essa foi a nossa última questão do exercício, mas não vai embora, que agora vem o bônus da nossa videoaula. A gente vai rediscutir aquela do milho de grão colorido. A ideia com essa atividade adicional é mostrar o quanto é importante nós sabermos interpretar o enunciado. Naquele caso, não foi pedido o arranjo dessas plantas, mas seria possível que alguma das questões que vocês encontrarem por aí cobrasse se ela é uma planta cis, se ela é uma planta trans e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos separar as nossas informações. Então, no milho, grão colorido, isão, dominante sobre o grão incolor, izinho, tá aqui separadinho. Vamos agora para a textura do grão, é rão, é liso e é rinho, é rugoso. Os dois pares estão em linkage. Plantas de semente colorida e lisa foram cruzadas com plantas de semente incolores rugosas. E a F1, todas de semente coloridas e lisas, ficaria 100% isão izinho, errão errinho, foi retrocruzada com plantas de semente incolor. Lembra que eu falei sobre o cruzamento com recessivos? Dá uma olhadinha ali. Eu vou fazer questão de deixar ela diferente, porque isso vai ser de suma importância para a interpretação dos resultados. Então vamos cruzar com o duplo recessivo, tá lá, ó. Qual foi o resultado que o exercício disse que aconteceu? Ele afirmou isso. Temos 285 sementes coloridas e lisas, 297 sementes incolores rugosas, 10 sementes coloridas rugosas e 8 sementes incolores e lisas. Como fica o genótipo dessas plantas então? Tá aqui, ó, isão, izinho, errão, errinho, izinho, izinho, errinho, errinho, isão, izinho, errinho, errinho, isão, izinho, errão, errinho. Eu fiz questão de colocar em texturas diferentes, em letras diferentes, cada um dos genes, porque agora eu posso tirar os genes que vieram da planta duplo recessivo. Tira todos eles aí, ó, e eu vou encontrar que o arranjo da planta é cis. Reforça isso aí, o arranjo da planta é cis. Onde que eu estou vendo o arranjo da planta? Nesses indivíduos que ocorreram em maior quantidade. Então, essa era a ideia, trazer para vocês um outro raciocínio sobre esse enunciado, porque isso é
amplamente cobrado em questões de linkage. Então é isso aí, moçada. Acho que já valeu um like, já valeu uma inscrição. Faça isso para ajudar nosso canal a crescer. Muito obrigado. Roda a vinheta de finalização. Até mais!